Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ediva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo da minha receita pessoal de um delicioso empadão sem tampa. E para você não errar nessa produção, fica comigo até o final porque eu vou lhe mostrar todas. Mas sabe o que é todas? Todas as dicas e segredinhos dessa maravilhosa receita. Vamos lá para o passo a passo? Eu vou precisar de 2 kg de filé de peito de frango. Eu vou cortar em cubos e eu quero que vocês observem uma coisa. Se eu colocar o filé de peito de frango para cozinhar desse jeito aqui, com essa fibra grande, quando eu sacudir na panela de pressão, vai ficar uma fibra grande e não vai ficar bem apresentável para o nosso recheio. Então, você precisa fazer desse jeito aqui. Olha só o tamanho dessa fibra. Dá para perceber, né, pessoal? Então, quando eu balançar na panela de pressão, e vocês vão entender mais para frente, aí sim vai ficar legal para o recheio. Peito de frango limpo e higienizado, coloque água até cobrir. Agora eu vou colocar meia colher de sopa de sal e meia colher de sopa de colorau. E vou levar para cozinhar. Prontinho, pessoal, nosso frango já está cozido. E olha só. Agora eu vou escorrer esse caldo. E esse caldo aqui, ó, você pode aproveitar ele. E se você quiser um caldo muito mais do que saboroso, você pode já cozinhar o frango aqui com os temperos. Aí agora aqui, ó, eu vou escorrer, vou colocar aqui em uma vasilha. E com o frango, escreva essa dica aí, porque ela é muito importante. Com o frango ainda quente, você vai colocar todo o frango na panela de pressão. Porque é aqui que tá o grande segredo desse recheio. Você não pode pegar e processar. Se você quiser processar, você pode, mas a aparência desse empadão é que fica essas filepas aqui, sabe, pessoal? Assim, ó. E esse tipo de filepa aqui você só consegue quando você coloca na panela de pressão e vai sacudir de um lado para o outro. Mas se você passar no processador, ela fica um pouco, mesmo que você passe grosseiramente, sabe? Ele não fica tão assim, não. Então, bem raiz aqui esse recheio, maravilhoso. E não esqueça disso, você tem que fazer isso com frango quente, porque isso vai facilitar para ele desmanchar aqui. E agora eu vou tampar a panela de pressão e vou sacudir ela de um lado para o outro, para cima e para baixo. Gente do céu, cansa, viu? Olha só. Ui, mas o resultado é surpreendente. Se você tiver forças e quiser fazer mais um pouquinho, pode. Aqui eu vou terminar de desmanchar esse recheio na própria panela quando eu for refogar. Olha só como é fácil. Ele tá bem cozido, então quando eu mexer aqui com a colher de pau, ele vai se desmanchar assim. É bem facinho, viu, pessoal? Olha. Então, quando eu mexer com a colher de pau ali, ele vai se desmanchar. Aqui na panela eu tenho uma cebola média e 3 dentes de alho. Tenho também 3 colheres de sopa de azeite. Vou precisar de 1 colher de sopa de colorau e eu vou refogar o alho e o azeite e vou colocar o colorau. E depois eu vou adicionar o frango desfiado. Anote isso aí no seu caderninho, viu? Depois que o frango estiver refogado, eu preciso da cremosidade e eu vou fazer uma misturinha. Aqui no liquidificador eu tenho 3 colheres de sopa de farinha de trigo e 3 colheres de sopa de leite em pó. E vou colocar 600 ml de água. E não se preocupe que não vai ficar doce, viu, pessoal? Já tem muito tempo que eu faço essa misturinha aqui no canal. Eu já fiz com as empadinhas de festa e com as empadinhas de lanchonete. E o resultado é assim maravilhoso. Pode fazer aí e depois volta aqui nos comentários e fala pra mim. O frango já está completamente refogado e agora eu vou colocar a misturinha que eu bati no liquidificador. Escreva aí no caderninho de vocês. Aqui o fogo está baixo. E eu vou misturar até que ele vire um creme misturado aqui com o frango. Observe que ele ainda tem líquido aqui, ó. Não pode ficar esse líquido, viu, pessoal? De jeito nenhum. Ele tem que ficar aqui tipo um creme, um recheio bem cremoso.
Para finalizar o recheio, eu vou usar 1 cubo do caldo de frango, cebolinha, salsinha, tomate seco e 10 azeitonas. Prontinho, pessoal, esse é o ponto do nosso recheio. Observe que não tem mais nada de líquido aqui. E agora eu vou finalizar com os outros ingredientes e o fogo está baixo. Vou cozinhar aqui por mais 2 minutos. Com o recheio ainda quente, cubra com um saco plástico. E não se preocupe que não vai derreter o saco. O objetivo aqui é evitar que crie uma película por cima do recheio. Por isso é bom que você faça isso. E deixe esfriar por completo. Prontinho, pessoal. O nosso recheio já está no ponto. Olha só a qualidade desse recheio. Gente, esse recheio é assim maravilhoso. E o cheiro dele, nota 1000. E aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou trocar de vasilha, porque eu preciso dessa para montar o nosso empadão. Pessoal, esse é um tipo de recheio que você pode fazer um dia antes para adiantar a sua produção. Se você tem uma encomenda aí de empadão, não deixe para fazer o recheio no mesmo dia. Faça no dia anterior, deixe esfriar e coloque na geladeira. E você vai ter esse resultado aqui, ó. Para a nossa massa, aqui eu tenho 150 gramas de margarina com 80% de lipídios e essa margarina, ela está gelada. Aqui eu tenho 500 gramas de farinha de trigo sem fermento, 100 gramas de queijo parmesão. Eu vou usar esse daqui, ó, pessoal. Eu comprei o pedaço e passei no lado mais fino do ralador. Se você não quiser fazer assim, ó, você pode comprar o pacotinho. Compre 2 pacotinhos de 50 gramas, que dá um total de 100 gramas. Aqui eu tenho alho poró desidratado, 2 colheres de sopa de alho poró. Pense numa combinação assim perfeita, é fazer empadas ou empadões com alho poró. Se você não encontrar aí na sua cidade, geralmente você encontra em lojas de especiarias que vendem aqueles produtos naturais. Se você não encontrar, quer substituir por alguma outra coisa só para dar um toque especial na sua massa, você pode usar o chimichurri, o orégano, todos esses também fica muito bom. Então aqui eu vou usar esses ingredientes. 500 gramas de farinha de trigo. Aqui eu tenho 1 caixa de creme de leite. Eu chamo essa massa de semi-quebradiça, sabe, pessoal? É uma massa que ela não esfarela. Então, você corta ali os pedaços dos empadões e não vai esfarelar. E eu começo misturando assim. E só depois eu coloco a mão na massa. Sempre misturando assim, de um lado para o outro, amassando como se você estivesse amassando banana. Assim. Qual o objetivo, Edva, de você estar mexendo assim na massa? É porque eu não quero desenvolver o glúten da massa, sabe, pessoal? Que é deixar a massa elástica. Eu substituo aqui o sal pelo queijo parmesão. Se você não for colocar o queijo parmesão, coloque 8 gramas de sal. Olha só, pessoal. A nossa massa aqui, ela já tem uma aparência de farofa, tá vendo? Então, agora, eu vou colocar a mão na massa para unir aqui, ó, os ingredientes. Unindo assim, como um gancho, tá? Não vá unir misturando em formatos de círculos, não. Quando você for unir essa massa na bancada, você vai misturar a massa desse jeito aqui, ó. Apertando assim. Não misture rasgando para você não desenvolver o glúten. Ela já está toda unida. E olha só a qualidade dessa massa.
Agora eu vou colocar em um saco plástico e vou levar para a geladeira por 10 minutos. Essa massa, ela precisa descansar um pouco. Aqui eu tenho um refratário e o comprimento dele é de 30 centímetros, a largura de 20 centímetros e a profundidade dele é de 7 centímetros. Eu preciso abrir uma massa que caiba de uma só vez aqui. Se você quiser pegar as porções e ir colocando aqui nas laterais e no fundo da forma, dá super certo. Só tenha o cuidado de deixar com a mesma espessura em toda a lateral aqui da forma e o fundo também. E como o comprimento é de 30 centímetros e largura de 20 e a profundidade dele é de 7, então eu vou abrir uma massa aqui com o comprimento aqui de 44 e com a largura aqui de 34, para que a massa toda fique pelas laterais. Aqui é a nossa massa. E olha só a qualidade dessa massa. Olha só, pessoal. Não é uma massa quebradiça, tá? Por que que eu não estou fazendo uma massa quebradiça? Porque a massa do empadão, ele precisa ter um pouco de firmeza, sabe? Olha, não é elástica e também não é quebradiça, olha. Ela não fica elástica como a massa fermentada. Agora eu vou unir e vou abrir uma só massa. Eu gosto de fazer um rolo assim para abrir a massa, porque fica mais fácil, sabe, pessoal? Então anote essa dica aí no seu caderninho. Aqui eu tenho 2 sacos plásticos. Olha, 1, 2. Eu vou colocar um sobre o outro e a massa vai ficar aqui no meio. Prontinho, pessoal. Olha só pra nossa massa. Toda linda e aberta aqui. Olha. Vou medir aqui. Tô vendo aqui que já dá pelas laterais. E que aqui está com comprimento de 44 centímetros e a largura aqui, ó, passa de 34 centímetros. Cabe na nossa forma, viu? E aí você deve estar se perguntando qual a espessura. Deixa eu mostrar aqui. A espessura é de 3 milímetros. Olha só. Pessoal, vou falar uma coisa para vocês. Pense em uma revelação dos céus, é abrir a massa do empadão em saco plástico para colocar na forma. Gente do céu, é assim, uma revelação, viu? Ai, gente, cadê o meu like? Deixa aí, eu vou esperar. Ah, obrigada. Agora eu vou contar para vocês. Eu estou gravando em um domingo, dia 17 de julho. E esse empadão aqui é pro meu esposo, sabe? E ele só vai ao ar, essa receita aqui, quinta-feira. Aí na segunda-feira, amanhã, hoje é domingo, dia seguinte, né? É o aniversário dele, 18 de julho. Aí ele tá achando que eu tô fazendo isso aqui, pessoal, pro vídeo de quinta, sabe? Tadinho, né? Ai, gente. Ele ama esse empadão. Assim, aí você vai apertar assim, ó. Gente, isso daqui é assim, uma maravilha. Aí agora,
Você vai tirar o plástico. Aí agora eu preciso acertar as bordas, sabe, pessoal? Pra não ficar assim, passando. Deixa eu mostrar aqui como que fica dentro, da vasilha. Olha. Eu vou virar, porque como ela tá bem colada, sabe? Pra que vocês possam ver. Olha só, por dentro. Toda forrada, bem forrada. Gente, é assim, uma maravilha, sabe? Quando você for tirar o excesso, tire o excesso bem assim perto da borda, para que ela fique bem alto o empadão. Olha só a porção de massa que sobrou. Aí você pode fazer empadinhas, tá? Porque eu só vou precisar dessa massa aqui. O nosso empadão, ele não tem tampa. Então, sobra essa porçãozinha aqui. Olha só, pessoal, toda a borda, que perfeição. Antes de colocar o recheio, é bom que você fure assim, para que a massa não levante quando ela estiver assando, sabe, pessoal? Ela não pode criar aqui bolhas de ar, porque como ela é toda vedada aqui embaixo, então é bom que você faça isso. Vidro esquenta muito no forno, sabe? Aí é bom você fazer isso aqui. Não recheie o seu empadão com o recheio quente, porque se você fizer isso, quando você pegar o recheio e colocar aqui, vai escaldar a massa do empadão. E aí, quando você assar, que você for comer ali, tá uma massa escaldada, sabe, pessoal? A massa, ela não vai ter o sabor que tem que ser, né? Que é um sabor único e o recheio também. E a combinação dos dois é que dá o estouro ali de todo o sabor. Então, escreva isso aí. Tenha o cuidado de deixar o recheio bem nivelado. Observe bem de perto que eu deixei mais ou menos um dedo, tá, pessoal? A diferença é de um dedo, para que feche aqui. Esse empadão, ele não tem tampa. E para fechar ele, eu vou usar queijo cremoso e você pode usar qualquer um aí de sua preferência. Vou finalizar com queijo mussarela. Escreva uma dica aí no seu caderninho. Quando você for comprar a fatia de queijo, se for em um laticínio, peça para o rapaz cortar, olha, a fatia mais grossa. Eu pedi para ele cortar aqui mais grossinha. Se você já for comprar em supermercados e já tiver lá os pratinhos, quando você for colocar aqui em cima, você vai colocar 2 fatias. É o charme, sabe, pessoal? Não adianta colocar uma fatia de queijo aqui para servir de tampa e ele não fica com uma aparência tão bonita. A aparência dele fica por conta da fatia mais grossa. Combinado? Aqui eu tenho 300 gramas de queijo mussarela. Prontinho, pessoal, e agora eu vou levar para o forno. O meu forno, ele já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 10 minutos. E o tempo de forno, isso depende muito de forno para forno. No meu, por exemplo, o tempo vai ser entre 35 a 40 minutos. Pessoal, falar uma coisa pra vocês. Eu sou bem sincera pra vocês. Eu mostrei ela aqui inteira, comemos a outra metade e eu deixei a outra metade esfriar. Comemos porque era aniversário do meu esposo, né? Eu coloquei ali na mesa. Gente, que negócio gostoso. Bom demais, uma delícia. E a outra metade, pra eu cortar, pra mostrar aqui todo esse detalhe aqui, ó.
esse detalhe do queijo servindo como tampa, depois vem uma camada do requeijão cremoso, o recheio e a borda da massa. Isso daqui você só consegue mostrar desse jeito aqui depois que o empadão estiver frio. Você não consegue com ele quente, porque ele desmancha. Ele precisa esfriar para ficar com essa consistência aqui. Então, ó, olha só. Perfeito, né? Vou confessar uma coisa para vocês. E eu não tenho vergonha de falar não, viu? Em 1900 e antigamente, eu achava que para fechar esse tipo de embalagem, se fechava assim. Porque como esse lado aqui é mais bonito, eu pensava que era assim, viu, pessoal? Mas depois, né, que eu comecei a trabalhar com salgados em 2008, por aí. Aí foi que eu descobri que o lado de fechar é esse lado aqui. Esse é o lado que tem que ficar em contato com o alimento, porque esse lado aqui é o lado onde você vai escrever o sabor do salgado que está ali na forminha de alumínio. E se por acaso acontecer isso, ó, que aconteceu aqui comigo, né, de você colocar na embalagem e não conseguir fechar, porque ele está alto, aí você vai usar um plástico filme, que fica bonito também, fica super, escreve e aí você fecha, tá? Eu vou aquecer esse pedaço aqui no micro-ondas, porque ele já está frio, para que vocês possam ver a qualidade. Pessoal, só de olhar aqui, minhas glândulas salivares estão pulando de alegria. Gente do céu, vocês precisam fazer. Pessoal, quero agradecer que essa semana eu completei 300 mil inscritos. E assim, o carinho de vocês com a gente aqui do canal Bistrô dos Salgados é assim, sem palavras. Por mais que eu chegue aqui e diga muito obrigada, vocês não têm noção. E pode acreditar, muitas pessoas falam, muito obrigada porque vocês nos ajudam muito com suas receitas. Do fundo aqui do nosso coração, do canal Bistrô dos Salgados. Vocês nos ajudam muito mais, compartilhando, curtindo, assistindo. Gratidão é a palavra aqui do canal Bistrô dos Salgados para vocês. Obrigada, obrigada mesmo. E juntos somos mais fortes. Vamos seguindo, né?